Muito boa noite, meu povo maravilhoso. Estamos ao vivo. Que maravilha encontrar com vocês aqui nesta noite tão especial, hein? Vocês estão me ouvindo bem? Digita sim aí, se estiverem me ouvindo bem. Que maravilha estarmos aqui mais uma vez. Uma grande oportunidade de estarmos juntos. Eu tenho certeza que essa noite vai ser extraordinária. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula inédita, né? Essa aula é inédita. Sabe por que ela é inédita? Porque essa aula não ia acontecer. Mas conversando com o meu time ontem, nós decidimos que iríamos fazer mais essa aula e vai ser um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu sempre amo estar conectado com as pessoas e sempre que eu posso, né, dar o máximo de aulas, a gente vai fazendo essas entregas o máximo que a gente pode. Obviamente que não dá para eu ficar aqui, né, o resto da vida com vocês, mas para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito poderoso. Hoje eu quero falar de um assunto que eu considero extremamente importante, tá? Então eu queria que você tentasse se desvencilhar de tudo que possa tirar a sua atenção, que você tivesse foco total, tá? Para a aula de hoje, porque o que eu vou te ensinar hoje realmente é algo que vai destravar você e vai levar você para um novo patamar. O meu intuito, né, desde do início da nossa jornada aqui na Semana do Autoconhecimento, é justamente trazer para você sabedoria e todo o direcionamento que você precisa para romper de uma forma veloz e poderosa em todas as esferas, tá bom? Tem alguém aqui nessa noite que já se tornou um mentorado meu, que fez a sua inscrição no Método Vex? Digita eu. Deixa eu ver quantos que estão aqui que já garantiram a sua vaga no Método Vex. Digita eu. Deixa eu ver. Olha só que maravilha. Se preparem, vocês que já garantiram a vaga no Método Vex, se preparem. Por quê? Essa semana, o pessoal ainda está entrando lá no grupo de alunos, né? Se você não entrou, é só falar com o meu time lá que te atendeu. Semana que vem, gente, nós vamos começar a colocar velocidade. Semana que vem, na aula inaugural, eu vou fazer um diagnóstico com vocês. Eu vou mapear no primeiro encontro, na aula inaugural, eu vou mapear semana que vem, tá? Os principais bloqueios e já vou aplicar uma técnica para a gente começar a acelerar esse processo de crescimento, de romper. Então, você que já entrou no Método Vex, parabéns. Parabéns para você, porque eu posso dizer uma coisa, semana que vem a gente começa a colocar pressão, tá? Vocês já estão com acesso às aulas, ali são as aulas na plataforma, ali eu construo uma base, tá? Na plataforma, eu preciso que vocês vão assistindo as aulas para construir uma base. Mas quando começar os encontros de mentoria, segura. Porque nos encontros de mentoria que a gente traz as travas do inconsciente, nos encontros de mentoria que acontece o desbloqueio, as ressignificações. Então, quem já entrou no método, se prepare, porque a sua vida nunca mais será a mesma. Isso eu posso te garantir. Nunca mais será a mesma, tá? Então, a gente vai finalizar as inscrições essa semana já. Quem não entrou, conversa com o meu time, se organize, porque a partir da semana que vem vai ser direcionamento atrás do outro, ok? Vamos lá então, pessoal? Vamos lá então, olha só, papel e caneta para quem já pegou aí, tá? Importante para você ter em mãos. Vamos declarar aquilo que a gente tem declarado desde a semana passada? Escreve nesse chat aí, eu vou até o fim. Escreve nesse chat, eu vou até o fim. O que eu vou compartilhar com vocês hoje é importante porque hoje eu quero falar como você pode, de maneira... Deixa eu só ver o negócio aqui. Beleza. O pessoal tá mandando aqui, né? Tá. Eu quero hoje compartilhar com você como que você pode realmente avançar e romper em todas as esferas da sua vida, tá? Hoje eu quero te mostrar como prosperar em tudo. Essa aula de hoje ela é preciosíssima, ela é poderosa. Então, foco total e atenção total. Beleza? Ok? Bora. Olha só. Uma coisa que eu tenho trabalhado com vocês desde o nosso primeiro encontro é que a mudança de mentalidade, ela é o ponto-chave, tá? Ela é o ponto-chave, a mudança de mentalidade. Quem está comigo aqui
desde a segunda-feira passada? Digita eu, deixa eu ver. Quantos de vocês que estão comigo desde a segunda-feira passada? Digita eu. Deixa eu ver se tem gente que está comigo aqui há mais tempo. Eu. Maravilha. Maravilha. A maioria de vocês, então, estão comigo aqui desde a semana passada. Parabéns para você, porque isso aqui fala do seu comprometimento. Você está comigo até o dia de hoje, fala do seu comprometimento. E não é do seu comprometimento comigo, é do seu comprometimento com você. E você que escreve aí, que escreveu vou até o fim, parabéns, porque você tem honrado aquilo que você começou semana passada comigo. E eu espero que você continue, né? Eu espero muito que essa semana, você que ainda não entrou no Método Vex, consiga fazer a sua inscrição. Eu quero declarar nessa noite, querido. Se você crê ou não em Deus, eu creio em Deus, eu quero declarar uma provisão sobre a sua vida. Alguma coisa que você vai fazer, alguma oportunidade, eu não sei, alguma ideia que vai trazer uma provisão na sua vida para você vir caminhar conosco, ok? Vai ser algo poderoso e transformador. Vamos lá então, pessoal. Tema de hoje da aula: como prosperar em tudo. Esse é o tema da aula de hoje. Como prosperar em tudo. Olha só, eu me lembro que teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e ela falou assim para mim: ô Rafa, você não pode ter tudo ao mesmo tempo. Você não pode ter tudo. Ou você escolhe ter sucesso em uma área, ter êxito em uma área, ou você escolhe ter êxito em outra área. E essa conversa é uma conversa que geralmente ela está instalada, né? Uma crença que ela está instalada no nosso inconsciente, tá? O Carl Jung, um dos pais da psicologia, veio depois de Freud, ele trouxe o conceito do inconsciente coletivo, né? Ele reforçou muito o conceito do inconsciente coletivo. Quero que você preste atenção em mim agora, tá bom? Foca agora na aula. Foca agora na aula. Para de escrever e foca na aula. Olha só no que eu quero te explicar. O que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo é como se crenças e um tipo de conhecimento ele permeasse o inconsciente de toda uma nação, de todo um povo e até de todas as pessoas no planeta. Foi daí também que ele começou trazendo mais as ideias dos arquétipos. Então, por exemplo, a gente tem o arquétipo da mãe, né? Da paternidade. Isso está inserido no inconsciente coletivo. E uma das coisas que é presente no inconsciente coletivo, ou seja, que está dentro do interior de todo ser humano, ou de todas as pessoas, pelo menos aqui na América Latina, é que a gente não pode ter tudo. É que a gente tem que escolher ou ter sucesso numa área ou ter sucesso em outra. E sabe qual que é o problema? É que a gente vai aceitando isso. Nós vamos aceitando essa ideia medíocre. E essa ideia medíocre, ela se torna uma crença limitante. Já ouviu falar de crença limitante? Domingo eu dei uma aula sobre isso. Ela se torna uma crença limitante. E a crença limitante, ela te amarra no inconsciente. E ela começa a dominar, governar e influenciar as suas decisões, as suas escolhas. E automaticamente ela vai determinar os seus resultados. Então, quando você abraça a crença de que você não pode ter tudo, de que você ou vai dar certo, né? Existe um ditado antigo que dizia assim: ou você dá certo no amor, ou você dá certo no dinheiro. Era uma coisa assim que eu me lembro que minha mãe falava. Essa ideia, ela ainda permeia no inconsciente coletivo. E isso é um grande problema, por quê? Porque você passa a acreditar que você nunca vai conseguir ter uma vida plena, num todo, uma vida que cresce, que rompe de maneira contínua. Isso amarra você dentro do seu inconsciente. Mas hoje eu estou aqui para quebrar essa crença e para dizer que sim, você pode prosperar em tudo. E você vai prosperar em tudo. E isso não é uma afirmativa de alguém que acha que isso é possível. Isso é uma afirmativa de alguém que um dia ouviu alguém dizer para mim: Rafa, você não pode prosperar em tudo. E eu decidi não acreditar nessa afirmativa. E eu consegui romper em todas as esferas da minha vida: financeira, emocional, profissional, familiar, espiritual. E isso tem acontecido com os alunos do Método Vex, que já caminham um tempo conosco. E isso vai acontecer com você. Por isso eu quero que você escreva aqui no chat. Todo mundo escreve agora: eu vou prosperar em tudo.
Eu vou prosperar em tudo. Escreve no chat. Vamos fazer essa declaração hoje. Eu vou prosperar em tudo. Agora, Rafa, isso significa que fazendo essa declaração de maneira automática, as coisas vão acontecer de maneira automática? É claro que não. Mas a gente já precisa fazer essa declaração para ir combatendo já essa crença e essa ideia errada dentro da nossa mente. Nós não podemos aceitar essa dicotomia, sabe? Essa dualidade, essa divisão de que ou eu terei sucesso financeiro ou eu terei sucesso no amor. Ou eu terei sucesso profissional na carreira, serei realizado na profissão, ou eu terei sucesso na família. Não existe isso. Até porque o Criador, Deus, ele não nos criou para nós sermos indivíduos com êxito em só algumas áreas. Ele nos criou para sermos indivíduos completos, plenos, abundantes em todas as esferas. Sabe o que me incomoda muito? E agora aqui eu vou falar para um público cristão. Quem aqui é cristão, digita eu. Deixa eu ver. Quantos de vocês que estão aqui hoje é cristão? Se você não for, não tem problema. Isso aqui não é sobre religião. Olha só. Existe uma coisa que eu vejo muito no público cristão, e eu te falo isso como alguém que é formado em teologia. Eu pastoreei durante 12 anos igreja local. Então eu vivi muito essa realidade do pastoreio, tá? E Deus foi mudando o meu propósito, ele foi me usando de outras formas, e hoje eu estou cumprindo aquilo que Deus tem para minha vida, para mim, para minha esposa e para minha família. Mas uma das coisas que eu observei e continuo observando é que a maior parte dos cristãos acham que caminhar com Deus é sinônimo de sofrimento. E é por isso que a maior parte dos cristãos vive uma vida de sofrimento. Era para ser um dos povos mais felizes da terra, porque serve a Deus, um Deus que é poderoso, um Deus que é abundante, mas porque tem crenças que foram instaladas por uma cultura cristã, muitas vezes, de escassez, né, meio que franciscana, né, que demoniza o desfrute, que demoniza muitas vezes a prosperidade financeira. E aqui eu não estou falando da teologia da prosperidade, tá? Porque a teologia da prosperidade é uma outra coisa. Eu não sou teólogo da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não é falar sobre prosperidade, é quando você usa Deus como mecanismo apenas atrás do dinheiro. E o dinheiro se torna o seu Deus. E Deus se torna apenas um mecanismo. Dentre outros fundamentos que a teologia da prosperidade tem. Então, eu não sou teólogo da teologia da prosperidade, mas eu ensino a prosperidade que tem na Bíblia. Porque a Bíblia fala sobre prosperidade, a Bíblia fala sobre abundância, a Bíblia, inclusive, fala sobre enriquecimento. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, se eu não me engano. A Bíblia diz que Deus nos dá capacidade, ou seja, capacidade é condições para a gente aprender, desenvolver habilidades para adquirir riqueza. A gente só não pode esquecer que é Ele que nos dá condições para a gente desenvolver capacidade, para a gente aprender coisas novas, para a gente trabalhar na nossa vida e para a gente fomentar prosperidade financeira. Presta atenção, querido. O que me incomoda muitas vezes na mentalidade dos cristãos é que eles se armaram de que a vida com Deus é uma vida de sofrimento. Não, porque olha para o apóstolo Paulo. Paulo vive uma vida de privações. É claro, olha para o contexto também que Paulo vivia. O contexto é totalmente diferente. A gente tem que aprender a fazer a leitura de contexto. Paulo viveu num contexto que aonde assumir que era seguidor de Cristo era fazer de Roma seu inimigo e se tornar inimigo de Roma. Então, seus bens eram confiscados, você era perseguido, muitas vezes era preso e até morto. O contexto que Paulo viveu é diferente do contexto que nós vivemos. Nós ainda temos liberdade para professar a nossa fé e para prosperar e para romper e para desfrutar e para avançar em todas as esferas. Então eu estou aqui para te dizer, isso aqui não é conversa de religião, tá? Para quem entrou agora. Mas é porque eu não dou conta de me conter. Eu sou alguém que Deus me levantou para mudar essas crenças, essas mentalidades erradas das pessoas, porque o que mais trava as pessoas é o que elas carregam na cabeça, na mente delas.
O seu maior problema está aqui, querido. Eu estou falando isso desde a semana passada, desde a primeira aula, que o que separa você da vida que você tem hoje para a vida extraordinária é o que você tem na sua cabeça, o seu padrão mental errado, cheio de bloqueios, cheio de crenças. É a única coisa que separa você da vida que você quer. É a única coisa que separa você da vida extraordinária. Como que um cara que saiu da periferia, vendedor de laranjinha, de picolé, que viu o pai ser assassinado, órfão, sem propósito, desacreditado, sem rumo na vida, cheio de bloqueio, cheio de ferida. Como que um cara como eu venceu na vida? E eu falo em todas as esferas, não é só financeira não. Como que eu venci na vida, querido? Porque eu entendi que eu tinha que mudar isso aqui. Porque quando eu mudasse isso aqui, eu iria mudar o meu emocional, o meu comportamental e os meus resultados. Alô? Rafa, já tá gritando. É porque o meu coração queima. Eu amo abrir a minha boca porque eu sei que enquanto eu estou abrindo a minha boca, eu estou dando condições para as pessoas pegarem chaves que vai mudar a mentalidade delas e mudar a vida delas. Você pode prosperar em tudo. Você pode crescer em tudo. O que é prosperidade? Prosperidade é crescimento. O que é que significa prosperidade? Definição de prosperidade: crescimento contínuo. Prosperar é crescer. Ensinei isso na nossa quarta aula dessa semana passada. Tudo que está crescendo está o quê? Prosperando. Logo, tudo aquilo que parou de crescer, parou de prosperar. Tudo que parou de crescer, parou de prosperar. Eu quero que você avalie nessa noite quais são as áreas da sua vida que pararam de crescer. É a financeira? É a emocional? É a relacional? É a espiritual? Quais são as áreas da sua vida que estão estagnadas? Uma coisa que eu ensinei para vocês semana passada, que prosperidade é algo natural. E se a prosperidade é natural, nós precisamos então identificar quais são os bloqueios. Porque se a prosperidade deveria fluir naturalmente nas nossas vidas e não está, significa que tem bloqueios. E se tem bloqueios, a gente precisa aprender como identificá-los e removê-los da nossa vida. É por isso que eu criei um método. O método VEX é para dar condições das pessoas, primeiro, viver uma reprogramação mental por completo. Segundo, restaurarem suas emoções. Terceiro, alinhar seus padrões comportamentais para ter os resultados desejados. E quarto, ter uma vida espiritual ativa. Quando nós fazemos tudo isso na vida de um ser humano, os bloqueios vão embora e a prosperidade ela volta a fluir. O crescimento volta a acontecer em todas as esferas. Para uns mais rápidos do que para outros, depende do comprometimento. Prosperar é crescer. Então, quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro. Quem que quer prosperar financeiramente? Digita aí, deixa eu ver. Deixa eu ver quantos de vocês o alvo é prosperar financeiramente. Eu sei que esse é o desejo de muitas pessoas, né? Olha aí no chat. Você precisa ter esse desejo sem culpa. Ter esse desejo sem peso nenhum. É lícito. É lícito. Ok? Para todos nós. Inclusive é vontade de Deus. Só que não é algo que acontece automático. Da mesma forma que prosperar nas outras áreas não acontece automático. Então, prosperidade é esse crescimento. É você olhar para a sua vida e você perceber que, mesmo que seja devagar, a sua vida está avançando. Existe um progresso. Ela não está parada. Entende? É não estar se sentindo inútil, perdido, perdida, sem rumo. Tem muita gente aqui que não está... Tem gente aqui que talvez nem esteja totalmente quebrada financeiramente. Mas está quebrada por dentro. Está quebrada na vida emocional. Está quebrada nas relações. Está quebrada nas lembranças, nas emoções. Está cansada. Tem gente aqui que está cansada, desanimada. Com aquela sensação de que o tempo passou, está passando e parece que nada de novo vai acontecer na sua vida. Entende? Tem muitas pessoas aqui com esse sentimento. Mas deixa eu te dizer uma verdade, querido. A verdade, com muito amor e carinho, é que enquanto você estiver vivo,
Enquanto você puder fazer isso aqui, ó. Ainda dá tempo de crescer. Ainda dá tempo de prosperar. Enquanto houver ar nos seus pulmões, enquanto você abrir os olhos ao amanhecer, ainda dá tempo de crescer e prosperar, porque não existe idade para prosperar. Você só precisa de direção. Eu tenho alunos do Método Vex com mais de 80 anos de idade, 70 anos de idade. A maior parte dos meus alunos, te falei semana passada, é de 45 para cima. Eu acho maravilhoso um aluno meu de 72, 80 anos falar para mim, Rafa, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Porque para muitas pessoas nessa idade, não resta muito tempo, não tem mais tempo de fazer nada. Tem sim. Tem sim. Valoriza o fôlego de vida que Deus te deu e que ainda está nos seus pulmões. Valoriza a oportunidade que Deus te deu. Não importa se você sofreu a maior parte da sua vida, não importa de onde você veio, importa para onde você vai e aonde você pode chegar, se você tiver o conhecimento correto e o caminho correto. Prosperidade não tem idade, você só precisa de direção. Tem muitas pessoas aqui que acham que prosperidade, de realizar projetos, realizar sonhos, é coisa para as pessoas mais jovens. Não é. Tem gente que acha que depois de certa idade, o máximo que dá para fazer é sobreviver. Não é. Porque prosperar, independente da idade, não é sobre você começar do zero. É sobre você começar desse ponto de partida até onde você chegou. E tem muita coisa na sua bagagem que dá para a gente aproveitar para acelerar o seu processo na missão de prosperar em todas as áreas da sua vida. Prosperidade é crescimento contínuo. Não importa quantas quedas você teve. Não importa quantas decepções você teve, não importa quantas frustrações, quantas traições, quantas tentativas, não importa. Se você decidir hoje, aqui comigo nessa aula, se você sair dessa aula hoje, assim, Rafa, eu estou decidido, eu estou decidida, eu não abro mão de uma vida extraordinária, daqui para frente eu vou fazer o que for necessário, a gente vai caminhar junto, você vai prosperar em todas as esferas da sua vida. Eu falo isso diante de Deus, como homem de Deus, como alguém temente a Deus, porque não existe idade limite para você romper e nem condição adversa o suficiente que possa te impedir de romper na vida. Não existe. Não existe. Eu acho interessante que eu sempre gosto de trazer as coisas com uma visão bíblica, né? Eu amo a Bíblia. Eu sou um estudioso da Bíblia, além de ser um estudioso do comportamento humano. E é muito interessante que quando o apóstolo, acho que se não me engano, o apóstolo João ou Pedro, depois eu vou procurar direitinho a referência, escrevendo para um dos seus discípulos chamado Gaio, ele diz algo interessante, ele diz, olha, eu faço votos e orações para que você prospere em tudo, assim como é próspera a sua alma. Eu acho isso maravilhoso. Eu faço votos e orações para que você prospere em tudo, assim como é próspera a sua alma. Qual que é a chave que a Bíblia está nos dando? É que se a sua alma for próspera, todo o resto será próspero. E o que é alma? A alma é mente, emoção e comportamento, que é decisão. Anota aí, eu ensinei semana passada para vocês também. Quem está me acompanhando está vendo. Pegou essa aula. Você é um ser trino, espírito, alma e corpo, certo? Espírito, alma e corpo. Quais são as funções da sua alma? Mente, emoção e decisão/comportamento. A alma é a sede dessas três coisas. Então, a Bíblia está dizendo que se você for próspero na alma, mente, emoção, que vai influenciar sua decisão, seu comportamento, você será próspero em tudo. Próspero em tudo. Por isso que o segredo maior para você crescer em todas as esferas é investir em você. E quando eu falo investir em você, em primeiro lugar é na sua alma. E o centro de controle da sua alma é a sua mente. Você nunca vai chegar aonde a sua mente não chegar primeiro.
Tem gente que me procura muito com desejo de prosperar financeiramente, me pedindo conselho. Eu sempre digo a mesma coisa. O seu bolso vai ser do tamanho da sua mentalidade. O tamanho da sua prosperidade financeira revela o tamanho da sua mentalidade. Revela a condição da sua mentalidade. Na medida que você começa a expandir a sua mentalidade da forma correta, o seu bolso acompanha. A prosperidade financeira acompanha a prosperidade mental. Por isso, uma alma próspera arrasta consigo todas as outras áreas da sua vida. E para você prosperar na alma, o primeiro ponto é mudança de padrão mental ou reprogramação mental. Todos nós temos programas mentais. Todos nós fomos programados desde a nossa infância. Se não mudar a programação, não muda o resultado. É assim que funciona. Romanos capítulo 12, versículo 2. Se você não renovar a sua mente, como diz o apóstolo Paulo, você não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, até para viver no centro da vontade de Deus, eu tenho que renovar, reprogramar a minha mente. O método VEX é um programa de reprogramação mental, só que turbinado com o pilar espiritual. É por isso que acontecem milagres lá dentro. Vou te falar uma verdade, existem milagres que acontecem dentro do método VEX. Eu não prometo milagres, mas eles acontecem. Por quê? Porque eu não separo a minha vida com Deus da minha capacidade de ajudar as pessoas dentro da esfera do comportamento humano, do autoconhecimento, da terapia, etc. Então tem gente dentro do meu método que é curada. Tá assistindo uma aula gravada, de repente a pessoa tem um caroço, o caroço some. Tem gente que com 2 semanas para de tomar remédio de depressão, de ansiedade. É curada. Alguns vivem o processo de cura, outros são curados de maneira instantânea, milagrosa. Eu tenho depoimentos. Eu recebi um depoimento, esse para mim foi um dos mais poderosos, de uma aluna que foi curada de câncer. Eu não prometo milagres, mas eles acontecem, sabe por quê? Porque quando você caminha com uma pessoa que caminha com Deus, o que Deus derrama sobre essa pessoa é derramado sobre as pessoas que estão caminhando com Ele. Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou um servo de Deus, e quem caminha comigo recebe da unção da vida de Deus que está sobre mim. É só isso que funciona. E eu vou repetir, isso aqui não é sobre religião. O método VEX é um programa de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, que aplica técnicas terapêuticas, que tem embasamento na psicologia, na neurociência, em tantas outras ciências para o desenvolvimento humano, que ajuda as pessoas a romper com seus bloqueios, com suas travas, mas também ele é encharcado e permeado pela presença de Deus. Por causa da minha vida. Porque o autor do método VEX é alguém que caminha com Deus. Se te desagrada eu falar de Deus numa live dessa, eu já vou te falar, você não deve caminhar comigo, porque eu nunca vou deixar de falar de Deus. Só que eu compreendi que tem muitas pessoas que mistificam a vida. E que elas acham que, não, eu creio em Deus e tudo vai dar certo. Presta atenção. Não ignore as capacidades que Deus deu ao ser humano de ajudar uns ao outro. Os instrumentos que Deus deu para nós. A capacidade que Ele nos deu de entender como o ser humano funciona. Para cooperar com o processo do outro, com a transformação do outro. Então, se a sua alma for próspera, toda a sua vida será próspera. Agora, para a sua alma ser próspera, você tem que o quê? Investir nela. Investir nela. E o nosso programa é para isso. Por que tanta gente sente que está parada na vida? Por quê? Talvez você é uma pessoa que acorda cansada, sem saber exatamente o porquê. Tem alguém assim? Que você acorda cansado, desanimado e nem sabe por que você está cansado e desanimado? Tem alguém assim? Talvez você é uma pessoa que faz tudo pelos outros, mas parece que todo mundo esqueceu de você, ninguém lembra de você. Não tem apoio, talvez nem do seu parceiro, da sua parceira, do seu cônjuge, né? Você é uma pessoa que talvez vive se anulando para tentar manter a paz com o outro, mas essa paz está custando um preço muito caro para você, que é se anular.
Talvez você é uma pessoa que está aqui hoje e você já tentou mudar a sua vida, mudar a sua realidade muitas vezes, e talvez você falou, Rafa, quer saber, eu estou desistindo de tudo, porque minha vida é assim há décadas e nada muda. Presta atenção, ninguém nunca tentou de tudo. Por que ninguém nunca tentou de tudo? Porque você não conhece tudo o que há para ser tentado e testado. Vem caminhar conosco, querido. São mais de 10 mil alunos transformando, vivendo algo novo. Eu quero dizer que o que você sente hoje não é falta de força, é falta de crescimento interno, é falta de prosperar na sua alma. E o crescimento ele não acontece sozinho. Eu não cresci sozinho e não vou crescer sozinho. A gente sempre vai aprendendo com novos mentores, com novos referenciais, é assim que funciona. Eu costumo dizer que toda bênção divina, toda resposta de oração, ela vem numa embalagem humana, né? É alguém que Deus coloca na sua vida e esse alguém vai trazer uma sabedoria, esse alguém vai trazer alguma ferramenta, esse alguém vai trazer algum ensino que vai de alguma forma mudar o rumo da sua vida, o destino da sua vida. Foi assim que aconteceu comigo. Foi assim que aconteceu comigo. E é isso que eu tenho sido na vida de muitas pessoas. Esse instrumento para cooperar com as pessoas, para investir na vida das pessoas, para que elas possam realmente viver uma mudança real e significativa. Sabe o que é que te impede de prosperar em todas as esferas? Anote aí, primeira coisa, anote aí, deixa eu ser didático agora. O que é que te impede de prosperar em todas as esferas? Vou trazer aqui alguns bloqueios invisíveis para você. Anote aí, primeira coisa, anote, uma alma ferida. Uma alma ferida. O que é que significa uma alma ferida, Rafa? Significa que o seu passado está governando o seu presente. Significa que o seu passado está mandando no seu presente. Significa que o seu passado que você não conseguiu concluir, ressignificar, que é um termo que nós usamos lá dentro do método. Significa que o seu passado ainda influencia seu modo de pensar, sentir e, consequentemente, de agir. Alma ferida. É uma das principais coisas que impede as pessoas de prosperarem em todas as esferas. Há muitas mulheres aqui agora me assistindo e muitos homens que estão presos em feridas do passado e talvez há coisas que nem você se lembra. Rejeição, abandono, humilhação, traições. Talvez coisas que aconteceram lá na sua infância, que você nem se lembra com tanta nitidez, mas que até hoje está influenciando a sua vida. Por exemplo, você quer uma coisa comum? Como um pai que não foi presente na vida dos seus filhos? Você quer uma coisa comum? Quando pais preferem mais um irmão do que um outro, mais um filho do que o outro? Você quer uma coisa comum como ambientes, lares desestruturados, divórcio, abandono, briga, traição? Você acha que essas coisas que aconteceram lá na sua infância e que talvez você nem se lembre de todas, você acha que essas coisas que não foram concluídas, que não foram mapeadas, detectadas, você acha que isso não te influencia? Eu te afirmo, te influencia 100%. Porque se lá na sua infância você foi rejeitado pelo seu pai ou pela sua mãe de alguma forma, hoje você é uma pessoa que tem necessidade de aprovação. E você morre de medo de ser rejeitado pelos outros. E é por isso que você tem dificuldade em dizer não e em colocar limites. Porque você tem medo inconscientemente que hoje alguém te rejeite, porque lá no seu passado você foi rejeitado ou rejeitada. É uma ferida não tratada. A gente consegue mapear isso dentro do método VEX. Semana que vem, para quem já se inscreveu, a aula inaugural, eu já vou mapear uma série de bloqueios que as feridas deixaram em vocês, vocês nem conseguem ver, nem conseguem entender. Eu vou fazer um diagnóstico semana que vem para quem é aluno, para quem entrou. Se prepare aí. Vocês vão viver uma mudança gigantesca. Por exemplo, quem sofreu abandono lá no passado, hoje,
é uma pessoa insegura. É uma pessoa que desenvolveu uma coisa chamada dependência emocional. Dependência emocional é sintoma de ferida de abandono. Enquanto você não mapear, não entender como que isso influencia o seu inconsciente e aplicar uma técnica de ressignificação, essa ferida do abandono, por exemplo, que pode ser da rejeição, da traição, não importa, vai continuar determinando a sua forma de pensar, se comportar, sentir e os seus resultados. Você não é o que você é por acaso, você não faz o que você faz por acaso, você não sente o que você sente por acaso, você não se comporta como você se comporta por acaso e você não tem a vida que você tem por acaso. Por exemplo, um outro exemplo que eu vou te dar, uma pessoa que foi traída no passado, seja na infância, juventude ou fase adulta, não importa. É uma pessoa que não consegue mais confiar no próximo. É uma pessoa que tem o perfil de competitividade muito alto. Por quê? Porque quem foi traído, para não ser traído novamente, a dor da traição é a troca, precisa ter destaque, precisa estar no centro das atenções. Ou é uma pessoa que se autoabandonou. São vários sintomas de feridas que lá do nosso passado instalaram bloqueios no nosso inconsciente e está hoje determinando a nossa vida. Não tem como você romper e prosperar sem tratar isso, não tem jeito. Uma alma ferida bloqueia a sua prosperidade em todas as esferas. É por isso que você duvida de você? É por isso que você aceita menos do que você merece? É por isso que você tem medo de tentar de novo e fracassar de novo? É por isso que você muitas vezes se sente velho, velha, atrasado, insuficiente. Por quê? Porque as feridas do seu passado, elas instalaram bloqueios no seu inconsciente e você não consegue mapear e nem tratar disso sozinha e sozinho. Eu precisei de ajuda. Foi por isso que eu falei semana passada, eu sou comprador de mentoria, de livro, de curso, por quê? Porque toda vez que eu entendo que alguém carrega uma sabedoria que vai me colocar no próximo nível, eu vou lá e não meço esforços para adquirir o conhecimento que essa pessoa tem. E eu tô aqui desde semana passada te dando conhecimento de graça. De graça. Mas eu não vou te enganar, em momento nenhum. Para você ter os resultados que você quer, você vai ter que vir andar comigo. Porque eu vou ter 1 ano para investir na sua vida. Rafa, vou ter resultado só daqui 1 ano. Não, vai ter resultado rápido, mas eu vou ficar 1 ano, a gente se encontrando, encontro de mentoria, a gente caminhando, e você vai romper em todas as esferas da sua vida. Então a primeira coisa que impede as pessoas de avançarem, de prosperarem, é uma alma ferida. Uma alma ferida é uma trava na sua vida. E ela vai impedir você de romper e de avançar. Sabe qual que é a segunda coisa que impede as pessoas de prosperarem em todas as esferas? Que eu já comecei falando, né? Antecipando. Uma mentalidade desalinhada. Uma mentalidade desalinhada. Então, primeira coisa, anote uma alma ferida. Porque as feridas não tratadas, elas desenvolvem os bloqueios. E os bloqueios agem no seu inconsciente, determinando a sua maneira de pensar, de sentir e de agir. Presta atenção. Se mudar a psicologia, 95% da sua mente é inconsciente, tá? E da minha mente também. Ou seja, significa que temos muitas coisas no não inconsciente que sem técnica, sem conhecimento e sem ferramenta a gente não consegue identificar, e essas coisas continuam nos amarrando, nos escravizando, e por mais que a gente se esforce, a gente não consegue sair do lugar. Rafa, eu tenho consciência que estou onde estou por causa das minhas escolhas. Maravilha. Só que você tem consciência do porquê você escolhe como escolhe? Hã? Você tem consciência do porquê você escolhe como escolhe? Ou seja, é mais profundo. Muitas vezes não.
E o porquê você escolhe como escolhe, decide como decide, tem a ver com tudo aquilo que está no seu inconsciente. E sozinha, você não consegue identificar isso. Por isso que você precisa de jornada, de autoconhecimento, de método. Por isso que eu desenvolvi um. Vamos avançar. Segunda coisa que bloqueia sua prosperidade em tudo. Uma mentalidade desalinhada. É gente que tem um monte de crença. Eu já comecei a falar algumas, né? Ah, para mim já passou o tempo. Isso é mentalidade desalinhada. Ah, se fosse para dar certo, já tinha dado certo. Alô? Isso é mentalidade desalinhada. Sabe qual que é uma das crenças religiosas mais terríveis que eu escuto? De cristão? Se fosse de Deus, a porta estava aberta. Se a porta fechou, não é de Deus. Tem gente que vai fazer inscrição no método VEX, aí dá problema no cartão, ou o banco acusa alguma coisa, porque o banco tem sistema de segurança, dependendo do banco, se você não tem costume de fazer aquele tipo de compra, o banco ele solta um alerta, né, de segurança, cuidado, pode ser golpe. Tem essas ferramentas que são automáticas. Eu vou comprar coisas, às vezes o banco dá esse alerta. Aí a pessoa fala, tá vendo? Se fosse de Deus não tinha tanta resistência. Larga de ser cabeça dura. Às vezes, as resistências que a gente enfrenta é justamente porque aquilo é de Deus. As resistências, geralmente, são os principais sinais de que aquilo é de Deus. Cuidado com essa teologia de porta aberta. É Deus, porta fechada é o diabo. Não, o diabo também abre porta, Deus também fecha a porta e assim vice-versa. Você tem que entender algo, querido. Se existe um caminho que vai melhorar a sua vida, que vai te sarar, te restaurar e ainda vai te aproximar de Deus, isso não pode ser do diabo, isso só pode ser de Deus. E vai ter resistência. Vai ter resistência. Quando Deus quis colocar Davi no trono, ele não entregou uma coroa para Davi, ele entregou um gigante para Davi. O problema é que você quer sentar no trono achando que não vai ter resistência. Para você sentar no trono, o trono é lugar de governo, de prosperidade, de crescimento. Para você sentar no trono, você vai ter que enfrentar Golias. Você vai ter que arriscar. Você vai ter que dar passos de fé. Você vai ter que ir para a batalha. Só que quem tem uma mentalidade desalinhada é uma pessoa que acha que todo sinal de resistência é um sinal para ela não continuar. É o contrário. Geralmente, todo sinal de resistência é sinal de que você está no caminho certo. E o inferno inteiro está se levantando para impedir você de dar o passo que vai mudar a sua vida, transformar a sua família, transformar a sua casa, querido. Para com essa ideia errada, essa mentalidade desalinhada. Para de achar que aquilo que é bom vai vir com facilidade. Geralmente aquilo que é bom vem depois de batalha, de sacrifício, de passo de fé, de arriscar, de colocar os dois pés para fora do barco. Eu sei que para muitas pessoas entrar no método VEX é um sacrifício. Mas é esse sacrifício, querido, que te aponta para o lugar certo. É esse esforço que fará você se comprometer, dar valor e viver a mudança que você tanto quer. Eu estou aplicando aqui para o método VEX, porque é claro que eu vou falar do método VEX. Eu sou honesto e transparente. O Rafa vem dar aula e fica falando do método. É claro, eu quero que você entre no método. Eu quero que você se inscreve no método. Porque eu sei que isso vai mudar a sua vida. Porque eu sei que você não vai ser mais o mesmo. Rafa, você poderia fazer de graça. Eu não consigo ser um professor de graça para você. Eu não consigo ser um mentor de graça para você. De graça, eu estou dando aula até hoje. De graça, eu faço devocional todos os dias, porque eu não cobro para pregar a palavra de Deus, mas é a minha profissão. A minha profissão como mentor, como terapeuta, como especialista em comportamento humano. Então, se você quer acessar tudo que eu tenho, que vai mudar a sua vida, vai exigir de você um investimento. E eu sou transparente e honesto nisso. É assim que acontece. E eu sei que para alguns vai ser mais difícil do que para outros, mas se Deus colocou no teu coração para vir caminhar comigo, e eu tenho falado isso desde a semana passada, dê o seu passo, se esforce, lance a semente, exerça o sacrifício que você tem que exercer. Vou te falar uma coisa, nem sempre é resistência, é sinal de que você não está no caminho certo. Pelo contrário, às vezes a resistência é sinal que você está no caminho certo.
Querido, eu não tenho dificuldade nenhuma em falar essas coisas aqui, sabia? Porque você sabe qual que é uma das características de mente desalinhada? É quem quer tudo de graça. Deixa eu pedir um favor para você. Mesmo que você não venha caminhar comigo no Método Vex, mesmo que você não seja um mentorado meu, tá? Deixa eu pedir algo para você. Risca da sua cabeça, da sua mente, a palavra de graça. Tira isso do seu dicionário. Isso é um gatilho de escassez. Toda pessoa escassa que não prospera na vida, ela busca tudo que é de graça. É de graça, é de graça, é de graça. Isso é desalinhamento mental. Isso é característica de quem tem uma mente de escassez, de pobreza. Essa pessoa ela não prospera nunca na vida. Então, por favor, talvez você nem vai vir caminhar comigo, mas risca isso da sua cabeça. Risca. Por favor. Mente desalinhada é uma mente que acha que já tentou de tudo, que acha que não tem mais jeito para ela. É uma mente que não consegue ter clareza, visão, intencionalidade. E isso vai matando o seu crescimento aos poucos. Isso vai impedindo você de prosperar. E é interessante porque se você for lá para Provérbios, por exemplo, Salomão traz um princípio poderoso. Salomão vai dizer que assim como a alma se imagina, assim ela é. Alma é mente, emoção e decisão. O primeiro lugar onde você imagina é aonde? Na mente. A capacidade de imaginação é na mente. E Salomão está dizendo o seguinte, como você se vê. Ou seja, o alinhamento seu mental determina a sua realidade de vida. O seu alinhamento mental ou desalinhamento mental determina a sua realidade de vida. Eu posso afirmar, baseado em Salomão, baseado nas neurociências, baseado na física quântica e baseado em várias filosofias que falam a mesma coisa. A sua realidade de vida hoje, sua condição de vida hoje, seja boa ou seja muito ruim, é fruto do seu padrão mental. A nossa realidade é fruto da mente que nós temos, do padrão mental que nós temos. Ponto. Isso é fé, isso é ciência, isso é física quântica, e isso é várias filosofias que vão afirmar a mesma coisa. Uma mente desalinhada é uma mente que te impede de prosperar, de romper na sua vida. Prosperar, querido, é se permitir crescer de novo. E a gente está aqui para te ajudar nisso. A terceira coisa, anota aí que eu estou sendo didático agora. A terceira coisa que impede a sua prosperidade, que impede o seu crescer em todas as esferas. Anote aí. A terceira coisa. A terceira coisa é a falta de governo espiritual. Como assim, Rafa? Vou te explicar. Tem muita gente que diz que crê em Deus, mas espiritualmente é uma pessoa cansada, desanimada, fraca. Ela não está no governo espiritual da vida dela. Escute bem o que eu vou te falar aqui. Presta atenção. Escute bem o que eu vou te falar aqui. Para de digitar no chat. Deixa eu pedir algo para vocês. Quando eu estiver dando aula, não digita no chat. Porque enquanto você digita no chat, só quando eu pedir, tá? Você não está prestando atenção, só está escutando, mas não está ouvindo. Foca aqui. No final da aula, eu vou dar todas as informações que você precisa. Presta atenção. Falta de governo espiritual é gente que ora, mas parece que a oração dela não resolve nada, não funciona nada, não muda nada. É gente que diz, eu creio, mas não sabe nem para onde ir. A vida está do mesmo jeito. Escute bem aqui, pessoal. A fé, ela vira apenas um lugar de consolo, não de direção, não de avanço, não de movimento. Isso é falta de governo espiritual. A gente não pode deixar de falar do espiritual, por quê? Porque o ser humano também é espiritual. A gente tem que falar do mental, a gente tem que falar do emocional, mas a gente tem que falar do espiritual.
Tem gente que parou de prosperar na vida espiritual, por quê? Porque perdeu o governo espiritual. Porque não sabe como lidar com o mundo espiritual. Porque não tem clareza do mundo espiritual. O máximo que tem é uma religião. Mas não sabe lidar com o espiritual, com os princípios, com a sabedoria espiritual. A gente trabalha isso também dentro do método VEX. É gente que está em crise até com Deus. Deus, eu te sirvo há tanto tempo. Deus, eu vou na igreja. Deus, eu faço isso. Deus, eu faço aquilo. Sua vida não sai do lugar. Porque não é sobre fazer alguma coisa. Não é sobre cumprir alguma cartilha. É sobre entender como assumir o governo espiritual. Como assumir a posição de governo espiritual, de liderança espiritual da sua própria vida em primeiro lugar. Por isso que eu vejo um monte de cristão. A maior parte do meu público é cristão. A maior parte dos meus alunos são cristãos e eu vejo um monte de cristão que a vida está toda travada, toda estagnada. Você olha para o casamento, o casamento está destruído. Não, mas eu sou cristão. Você olha para os filhos, é uma bagunça. Você olha para a vida financeira, é dívida sem fim, é uma escassez que nunca... Não é porque eu estou no deserto. Até que dia você vai ver nesse deserto? O resto da vida? Porque só vive no deserto e morre no deserto quem não sabe entrar em Canaã. Quem é medroso. Quem não arrisca, quem não põe um pé em Canaã. Lembra que Canaã é a terra prometida, né? A terra abundante, né? Só que lá tinha gigante. E o povo tinha medo de arriscar. O povo tinha medo de ir para a batalha. O povo queria pãozinho caindo do céu. Morreu no deserto. Enquanto você está esperando o pãozinho cair do céu, enquanto você está esperando as coisas acontecerem, não, um dia vai melhorar. Sua vida está passando, você continua no deserto e vai morrer no deserto. Se continuar assim. Quando o povo pisou em Canaã, os que entraram, a Bíblia diz que o maná, que era o pão que cai do céu, cessou. Sabe por quê? Porque Canaã é um lugar de abundância. E no lugar de abundância, nada vem do céu. Você tem que plantar, você tem que trabalhar, você tem que ter sabedoria, você tem que ter conhecimento e você vai ter o quê? A colheita daquilo que você planta. O deserto deveria ser só uma temporada na vida daquele povo e deveria ser só uma temporada na sua vida, mas talvez você está aí há 20, 30, 40 anos no deserto e está arriscando morrer no deserto. Porque você está esperando tudo cair do céu. Só que vai chegar uma hora, querido, que acabou. Você quer viver uma vida abundante, uma vida extraordinária, você quer romper, prosperar em tudo, você vai ter que ter disposição para pisar em Canaã. Mas para pisar em Canaã, você vai ter que jogar esse medo seu no lixo. Você vai ter que dar um passo. Você vai ter que parar de esperar as coisas acontecerem de maneira automática para você. Eu estou te convidando para você vir para Canaã, para caminhar conosco, para possuir a sua terra, a sua vida extraordinária. É isso, querido. Não deixe o medo te prender. Estou esperando as condições corretas. Não virá condições corretas. Você cria a condição. Você faz acontecer. Você vai atrás. Você negocia. Você se bate nas portas. Você cria as oportunidades. Eu me lembro de uma aluna minha que entrou no método VEX, que ela não tinha condição financeira. Sabe o que ela fez? Eu fiquei admirado quando eu fiquei sabendo depois. Eu quase chorei. Ela pegou uma carroça emprestada, ela é lá do Nordeste, ela foi pro meio do mato, ela foi cortar lenha, ela vendeu 3 carroças, 3 ou 2 de lenha, pegou o dinheiro, entrou no método, em 3 meses, essa mulher era outra mulher. Estava empregada, prosperando, a família impactada, porque ela decidiu dar um passo, se esforçar, se lançar. Então para com essa coisa, sabe, de ficar achando que Deus vai fazer de maneira automática. Estou te falando, não vai. Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu condições, Deus nos deu capacidade de desenvolver nossas habilidades e Deus nos deu uns aos outros. E com o líder certo, você chega em Canaã. Mas com os líderes errados, você perece no deserto. Foi isso que aconteceu com o povo. Eles deram ouvidos a 10 líderes, 10 espias, morreram no deserto. Ao invés de ouvirem Josué e Caleb, os únicos 2 líderes
que tinha coragem de fazer o que tinha que ser feito. Porque tinha governo espiritual. Porque não permitiram que o medo, que é o oposto da fé, minasse a vida deles. Crescimento espiritual, querido, não é gritar muito, não é bater ponto num culto. Continue no culto, na missa, isso tudo é maravilhoso. Mas isso não traz crescimento espiritual, não, querido. Crescimento espiritual é quando você é exigido a dar o passo, a andar por fé, a se alinhar com aquilo que Deus quer de você agora. Isso traz crescimento espiritual. Sabe qual que é a quarta coisa que impede você de prosperar? Ou muitas pessoas aqui, anote aí. Falta de ação. Falta de ação. É quando tudo fica no desejo. Isso aqui é um problema. Você até quer crescer, mas você não tem a ação correspondente àquilo que você quer. Aí você não tem plano, você não tem acompanhamento, você não tem constância. Você só tem desejo. Desejo vai te levar para algum lugar? Não. Você tem que ter ação. Você tem que ter comprometimento. Você tem que dar passo. Você tem que arriscar. Você tem que ter norte. Você tem que ter direção. Você tem que ter plano. Rafa, mas não sei fazer plano. A gente tem método. Um método é um plano. Tem início, meio e fim. A sua parte Deus não vai fazer. Não vai, querido. Tem uma frase que diz, né, e eu acho ela maravilhosa, Deus pode fazer tudo, mas ele escolheu não fazer uma única coisa. Sabe o quê? A sua parte. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver Deus chamando alguém para esse alguém ficar de braços cruzados. Toda vez que Deus escolhe alguém e chama esse alguém ou chama um povo, Deus desafia esse alguém ou esse povo a dar passos de fé, a serem ousados, a arriscar, a caminhar, a se mover, a agir. Sem novas ações não há novos resultados. Sem novas ações não há novidade de vida. Não tem jeito, querido. Não tem como você mudar a sua condição atual se amanhã você acordar para fazer a mesma coisa. Não tem como você mudar a sua condição financeira, emocional, relacional, espiritual se amanhã você acordar para fazer a mesma coisa. Não, 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 não. Nada vai mudar. Mas se você começa a aprender coisas novas, que automaticamente vai exigir de você novas ações, novas decisões, aí você começa a ter o quê? Novas condições de vida. Aí a sua vida começa a mudar, por quê? Novos aprendizados, novas ações, novos resultados. O conhecimento é o primeiro passo. Eu trabalho muito com conhecimento e muito com aula, por quê? Porque eu entendo que quanto mais eu trago conhecimento e sabedoria para as pessoas, mais eu influencio o quê? O comportamento delas. E quanto mais o comportamento delas é influenciado pelo conhecimento que eu trago, mais os resultados delas são diferenciados. Eu trabalho muito com aula. Por quê? Porque tudo que nós somos é fruto de uma programação mental. Mas a programação mental vem do quê? Vem da onde? Das informações que chegam até você desde a sua infância. Através do pai, da mãe, dos amigos, do parente, da mídia, da televisão, da cultura. Tudo que acontece ao seu redor encharca, bombardeia a sua mente de informações e essas informações vão programando a sua mente e determinando a sua condição de vida. O que é que o Rafa faz no método VEX? Eu pego tudo que é importante você aprender e aplicar para reprogramar sua mente da maneira certa e você ter os resultados que você deseja. O conhecimento é muito importante, querido. Deus poderia escolher ter deixado qualquer coisa para a gente. Ele escolheu deixar uma única coisa. A sua palavra. Por quê? Porque o conhecimento é muito importante. Mas o conhecimento certo. Porque você tem que lembrar que o que tirou o primeiro homem de um ambiente de Éden, de paraíso, foi se alimentar do conhecimento errado. Lembra da árvore do conhecimento? Aquele conhecimento tirou ele de uma vida de abundância. Então, o conhecimento pode te escravizar ou pode te libertar.
o que eu ensino para os meus alunos tem a capacidade de libertá-los e reintroduzi-los numa vida de abundância, de crescimento, de maneira contínua. É isso que acontece. É isso que acontece. Então, prosperar em tudo é possível, é real, mas não acontece de maneira automática. Por isso que eu tô aqui nessa noite, para abrir a sua mente, para te mostrar que você pode prosperar em tudo. Mas nada vai acontecer se você acordar amanhã para tomar as mesmas decisões baseado nos mesmos conhecimentos que você tem hoje. Prosperar em tudo é voltar a crescer. Entende? Ter clareza, paz, autoestima, decisões sábias. Tudo isso vai alinhando a sua vida e propiciando condições para você prosperar em todas as esferas. Eu sei que tem muita gente aqui hoje que desejou entrar no método VEX, ainda desejo, porque a gente não encerrou as inscrições, tá? E tá se esforçando. E tá indo atrás, e tá correndo. Deixa eu falar algo para você, não desista. Deus vai honrar o seu esforço. Não desista. Não desista. Se você tem mais do que um desejo, você está tendo uma ação de pensar em mecanismo, em maneiras de entrar para o método, não desista. Deus vai honrar o teu esforço. Ele vai honrar. Você que está aqui hoje, está em cima do muro, você está com medo. Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu não quero te forçar. Só quero te pedir uma coisa. Ouça o teu coração. Ah, Rafa, mas a Bíblia diz que o coração é enganoso e corrupto. Esse é um versículo que diz sobre isso. Tem outros 900 versículos que os cristãos ignoram. Eles gostam de pegar só o versículo ruim. Coração enganoso e corrupto é o coração endurecido. O coração que é quebrantado diante de Deus recebe o direcionamento de Deus, a voz de Deus, a paz de Deus, o arder da voz de Deus. Tem outros 900 versículos que falam sobre o coração, mas as pessoas gostam de pegar o único que fala sobre o coração, que é duro. Olha só, Deus fala no teu coração. Ele traz paz ou ele traz confusão? Ele traz aquele ardor ou indiferença? Eu sempre digo, se o teu coração queimou para você vir andar comigo, dê o seu passo sem medo. Você vai conseguir prosperar, você vai conseguir quitar o método com toda tranquilidade. Você vai conversar com o meu time, quem está no grupo vai conversar com o meu time, quem não está no grupo aqui no final, eu vou mandar o link para você entrar no grupo, meu time vai abrir o grupo hoje, você vai conversar com o meu time vai te ajudar. Vai te ajudar, vai tentar criar soluções para você. Mas se Deus colocar no teu coração para você vir caminhar comigo, querido, deixa eu te pedir uma coisa, não tenha medo, dê o passo. Porque você vai romper como nunca na sua vida. Como nunca na sua vida. E a gente vai caminhar junto. E durante um ano inteiro eu vou ser o seu mentor. E durante um ano inteiro eu vou estar à disposição. O meu time vai estar à disposição. É muito mais do que aulas gravadas. Aulas gravadas a gente tem, mas é só a base. É sobre transformação. É sobre destravar completo. É sobre mudança real. É sobre você ter alguém que, quando você precisar de um direcionamento, você vai ter alguém para te direcionar, para te esclarecer, para te ajudar a tomar decisões. É sobre isso, querido. É sobre não caminhar sozinho, sobre não caminhar sozinho. É sobre caminhar com alguém que pode ser até mais novo do que você e está tudo certo, mas que tem talvez resultados que você não tem e que vai conseguir te ajudar a entender como ter os resultados que você ainda não tem. É interessante que a maioria dos meus alunos são mais velhos do que eu. Eu estou com 41 anos de idade. Eu tenho alunos com 45, 50, 60, 70, até 80. Mas Jesus, que é o mestre dos mestres, morreu com 33. Não é sobre a idade, é sobre a experiência, a capacidade, tudo aquilo que ao longo desses 20 anos eu fui construindo e que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Chegou a sua vez de romper. Chegou a sua vez de avançar. Só que eu vou te falar uma verdade, querida. Não vou te enganar. Se você continuar sozinho nessa jornada,
Pode até ser que você melhore alguma coisa por tudo aquilo que eu tenho te entregado nesses dias de maneira gratuita. Mas você não vai chegar no seu destino tão desejado. Porque é caminhando junto, é vivendo o processo junto, que você vai chegar lá. Por isso, nessa noite eu tô aqui para te estimular, não desista. Chegou a sua hora. Chegou a sua hora, querido, de viver uma vida extraordinária. Chegou a hora de começar a se mover, a sair da estagnação, voltar a prosperar. Se ainda há ar nos seus pulmões, querido, é porque ainda existe a possibilidade de você viver os melhores dias da sua vida e não desperdice eles. Não entregue o jogo, não desista agora, querido. É hora de ir pro tudo ou nada. O que é o tudo ou nada? É você vir caminhar conosco para acessar o tudo ou é você ficar fora e continuar no nada? Esse é o tudo ou nada. O tudo ou nada é isso, querido. Eu estou te convidando, Rafa, você está me persuadindo? É claro que eu estou, porque quando você sabe que algo é bom para as pessoas, você persuade as pessoas. Quantas pessoas vivem nos persuadindo para o mal? Quantas pessoas vivem nos persuadindo para fazer a coisa errada? Eu estou aqui hoje para te persuadir. Faz a sua inscrição, entra no método, vamos viver o extraordinário. Pronto. Pronto. Vamos caminhar juntos. Vamos resolver essas demandas internas que estão te travando. Vamos trazer à tona todos os seus bloqueios no seu inconsciente que estão trazendo sofrimento, que estão trazendo estagnação e que por quantos anos manteve você escravizado, escravizada. Chega. Chega, querido. Eu estou aqui como enviado de Deus, sim. E eu não tenho nenhuma, preocupação em falar isso. Esses dias uma pessoa na internet chegou assim e falou assim, eu não sou como esse povo aí que vende curso falando de Deus. Sabe qual que é a minha resposta? A minha resposta é, eu venho do meu treinamento falando de Deus, porque lá dentro do meu treinamento, Deus se move lá também. Deus é uma parte importante lá. Eu não tenho vergonha de falar isso, querido, porque eu não consigo enxergar uma vida sem Deus. Eu acho que Deus está em tudo. Mas ao mesmo tempo que eu sei que Deus está em tudo, Deus levanta pessoas com uma sabedoria para que a gente valorize a sabedoria dessas pessoas e aprenda com essas pessoas. O dia que a rainha de Sabá foi visitar Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra depois de Jesus, a Bíblia diz que ela levou presentes que, se você somar hoje em valores reais, dão quase a casa de R$ 1 bilhão. Porque ela entendia que a sabedoria que aquele homem carregava era preciosa, então ela investiu pesado para acessar Salomão e o seu reino. Eu estou aqui para dizer, querido, que eu não tenho vergonha de falar de Deus quando eu falo do meu método. Porque lá dentro do meu método, você vai ter um especialista em comportamento humano, você vai ter um terapeuta, você vai ter uma pessoa que viveu muitas feridas e que tratou de muita gente nesses 20 anos, mas você também vai ter um homem de Deus que ora pelos alunos, que intercede pelos alunos. Você vai ter uma equipe de pessoas que têm valores, que não vai te enganar, que não vai te abandonar. Toda a minha equipe são de mulheres e homens tementes a Deus. O ambiente do Método Vex é um ambiente saudável. Por isso que eu digo, o Método Vex não é mais um curso online, ele é um programa de transformação completo. Vai ter a parte chata, tá? Qual que é a parte chata? Estudar. Você tem que estudar, porque eu tenho que reprogramar sua mente. Não tem como fugir disso. Mas vai ter encontros que vão ser sobrenaturais. Vai ter encontros que vão ser impactantes. Como o nosso último encontro de mentoria que tivemos na semana passada. Que a gente terminou com os alunos chorando, se derramando. No outro dia mandando mensagem para o meu time. Meu Deus, que encontro foi aquele? Que encontro foi aquele? Eu tô aqui para te dizer, querido. Talvez eu seja a resposta de oração, da sua oração, do seu clamor para a sua vida, como muitas pessoas foram respostas de oração na minha vida. E eu tô aqui para te dizer, toma a sua decisão. Não tenha medo. Chegou a hora de você mudar de vida, querido. Vamos caminhar juntos. Rumo ao extraordinário. Se o teu coração queimou, se esforce. Dê esse passo. Vou te falar uma coisa. Deus honra quem se sacrifica da maneira correta e para o propósito correto. As pessoas que entram no método com aperto financeiro falam, Rafa, eu estou fazendo de tudo, olha isso aqui, eu estou indo, Rafa. Tem gente que pega empréstimo, tem gente que pega cartão emprestado,
Um aluno meu uma vez vendeu violão, vendeu TV, entrou no método. Rafa, você não tem dó dessas pessoas, não? Dó. Dó é um sentimento que desvaloriza o ser humano. Eu tenho orgulho dessas pessoas. Eu admiro essas pessoas, a coragem delas. Porque isso demonstra o desejo que elas têm de mudar. A garra que elas têm de não desistir da própria vida. Eu não tenho dó de ninguém, não, querido. A dó é o pior sentimento que existe, desvaloriza a criação perfeita que é o ser humano. A obra-prima da criação foi o ser humano. A dó não dignifica a criação divina que é o homem, a mulher. Eu tenho orgulho de pessoas assim. Eu fico impactado. E essas pessoas, quando entram, são as pessoas que vivem a transformação mais rápido, porque elas valorizam cada centavo que elas colocam. Porque elas sabem que semear aquilo ali não foi fácil. E quando você valoriza a semente que você lança na terra, você cuida dela, você se compromete com ela, ela cresce, ela frutifica e você tem uma colheita abundante, querido. Eu não sei o que você tem que fazer essa semana para entrar no método, mas se esforce. Faça tudo que você tiver que fazer. Eu vou te falar, você estará lançando uma semente numa terra fértil. O método VEX é uma terra fértil. Você vai colher. Você vai desfrutar. Eu tô aqui para te falar isso com o coração aberto, rasgado. Pode falar a verdade? Eu te dei 4 pontos aqui, mas essa aula agora nem tá mais em esboço, em estrutura nenhuma. Eu tô só fluindo o que tá no meu coração. Eu tô aqui dando aula de coração. Eu tô aqui rasgando meu coração para você. Sabe por quê, querido? Porque todos os dias eu vejo gente sofrendo. Todos os dias eu vejo milhares de pessoas sofrendo. Todos os dias são dezenas e dezenas de pessoas me mandando direct. Me socorre, me ajuda. Eu não dou conta de socorrer todo mundo. Infelizmente. Eu faço o que está ao meu alcance. No devocional, nas aulas gratuitas. Mas eu não consigo acompanhar todo mundo. Não consigo. Mas eu sei que as pessoas que vêm caminhar conosco, elas mudam de vida. Chegou a sua hora de mudar de vida. Chegou a sua hora. Chegou a sua hora, querido. Olha só. Eu vou encerrar nossa aula, mas eu quero te pedir uma coisa. Não sai dessa aula hoje sem falar com o meu time. O meu time vai abrir os grupos daqui 5 minutinhos. Na verdade, eu já vou mandar mensagem aqui, ó, pro meu time. Vou mandar mensagem aqui pro meu time. Eu vou mandar o link aqui no chat. Quem não tá no grupo vai tocar nesse link, vai entrar no grupo, o meu time vai abrir o grupo e vai te atender. Você vai falar com o meu time, que vai estar lá no grupo. Vai falar, ó, eu preciso de ajuda. Quando abrir o grupo, digita assim, ó, eu preciso de ajuda. As minhas meninas do meu time, minhas não, do meu time, forma carinhosa, vão te chamar, vão te abordar, vão entender sua situação e vão te ajudar. A gente vai fazer o máximo para você não ficar para trás. Só que você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que fazer a sua parte. Eu te garanto, semana que vem a gente tem o primeiro encontro, primeira aula inaugural. Semana que vem vocês vão desbloquear na sua vida para os alunos que entrar no método. Semana que vem já começa a acelerar esse processo. Olha só, Leide, eu tô aqui na live, ao vivo, e eu tô falando para eles aqui que a gente vai abrir o grupo daqui a alguns minutos, tá? Então deixa o time todo preparado aí. Eles vão entrar no grupo digitando me ajuda. E aí quem o time vê eles digitando me ajuda, já pede pro time chamando para ajudar eles, entendeu? Já tô no finalzinho aqui. Meu time vai abrir os grupos. O que eu vou fazer hoje, tá? Eu vou liberar um bônus hoje que era só até domingo, eu vou liberar hoje. A gente está fazendo a atualização do VEX, que é o 2.0. Todo mundo que se inscrever, eu vou dar para você acesso ao 2.0, que vai sair nos próximos dias aí, tá? A atualização. Entende? Todo mundo que entrar, eu vou dar para você o acesso ao VEX 2.0, que vai ser a atualização do programa. Com mais profundidade, com novas pautas, vocês vão ganhar esse bônus, tá bom? Então, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão tocar nesse link que eu tô mandando no chat, para quem não está no grupo. Toca nesse link, entra nesse grupo. Por via das dúvidas, toca de novo nesse link. Entra nesse grupo e você vai digitar lá, quando o meu time abrir o grupo, você vai digitar lá, ó, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E o meu time vai começar a chamar você. As meninas vão começar a chamar você, abordar você, e você vai falar, olha, eu quero caminhar com o Rafa. Deus tocou no meu coração. Minha condição é essa, essa e essa. Eu preciso de ajuda. Vai lá agora. Fala com o meu time agora, querido. Chegou a sua hora de viver uma grande transformação. E a gente vai estar junto. A gente vai caminhar junto. Dá o seu passo.
Dá o seu passo. Agora é a hora de você exercitar a fé que você diz que tem. Rafa, mas eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Rafa, mas eu tenho pouco recurso. Semeie e você vai colher. Porque a única possibilidade de você colher é você abrir mão dessa semente. Enquanto você segura a semente, ela não é lançada. E se ela não é lançada, você não colhe nada. Você não colhe nada. Lança essa semente, querido. Você não está diante de um vendedorzinho de curso, você está diante do homem de Deus, que vai te dar todo apoio, que vai estar junto com você. Deus te guardou, inclusive te trazendo para o método VEX, ao invés de te levar para outras coisas que é tudo enrolação. Não quero falar aqui mal de ninguém, mas tem coisa que é só enrolação, é só balela, é só a gente que está atrás do seu dinheiro, é só isso. Aqui não, querido. Você não vai ver um aluno meu entrando em aula aqui falando mal de mim. Não tem. Todo mundo que entrar, eu vou dar para vocês o direito do 2.0, tá? Todo mundo que entrar, fiquem tranquilos. Quando a gente abrir o 2.0, vocês vão ter acesso automático. Fiquem tranquilos, tá? 2.0 ainda não está aberto, ele vai ser aberto ainda. Quando ele for aberto, vocês terão acesso. Fiquem tranquilos, tá? Mas o importante é vir caminhar conosco. Semana que vem vai ter a aula inaugural. A gente vai liberar a aula inaugural no grupo. Vai ser um destravar completo. Um destravar completo. Ok? Se você está em mais de um grupo, é importante que você esteja no grupo que meu time vai abrir agora. Não tem importância. Vai lá, digita. Eu preciso. Vai lá agora, inclusive. Vai tocando no link aí, gente. Vai saindo da live. Ó, beijo para vocês. Se é falta de tchau, tchau. Vai tocando no link. Vai entrando lá agora no grupo. Vai lá agora que o meu time já abriu o grupo, provavelmente. Deixa eu ver se abriu aqui. Deixa eu ver. Ainda não. Deixa eu falar para abrir aqui, ó. Eu vou pedir para abrir os grupos. Vai tocando no link, vai entrando aí no grupo e vai digitando, me ajuda, me ajuda. Quando o grupo for aberto, meu time vai abrir aqui, ó, já vai abrir. Vai digitando, me ajuda, entendeu? Que o meu time vai te abordar lá. Faz isso. Ok? Ó, beijo para vocês. Agora eu vou estar com o meu time, monitorando os grupos. Eu quero ver você lá. E eu quero você comigo no Método VEX. Não deixa para a última hora, não. Chegou o seu momento. A gente vai caminhar junto. E vai ser um tempo poderoso, de muita transformação. Você vai prosperar em todas as áreas. Eu fico por aqui, toca no link, entra no grupo e pede ajuda para o meu time, tá bom? Tchau, tchau.